Salve Maria Imaculada, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. E hoje vamos falar sobre São Venceslau, um santo ali do século X, né? Nasceu no ano de 907. Seu pai era duque de Boêmia, então uma pessoa que tinha muita condição financeira. E o pai e a sua avó eram cristãos fervorosos, ao passo que a dificuldade grande, por incrível que pareça, era sua mãe, uma pagã ambiciosa e inimiga da religião, né? São Venceslau foi educado pela sua avó Ludmila, por isso ele cresceu religioso e muito caridoso com os pobres, ajudava, educado, né? E acontece que quando seu pai faleceu, que também era um outro ponto de fé que ele tinha na sua casa, ele se tornou um herdeiro com pouca idade e a sua mãe, mal intencionada, assumiu o governo, né? Sendo assim, ela tratou de expulsar os missionários católicos e acontece que o povo ficou revoltado juntamente com os nobres e pressionou o príncipe para assumir o governo com um golpe de estado. Isso aconteceu em 925, ou seja, ele tinha por volta de 20 anos, 19 anos, e aí ele se tornou a fama do príncipe santo. Porque logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários da Suábia, da Baviera, né? Então ele foi esse rei que abraçou o seu reinado como um verdadeiro pai, aquele que cuida, né? E com pouco tempo de governo conquistou o coração do povo, né? O protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos como um verdadeiro pai. E acontece que a sua popularidade crescia ao evitar batalhas, que era com Radislau, que era o opositor do governo. Venceslau propôs, desculpa tosse, que duelassem entre si para evitar a morte do povo inocente. Aquele que vencesse ficaria com o poder, olha isso, da vida ali. E no dia e hora marcados, os adversários encontraram-se no campo de batalha e Radislau atacou de lança em punho contra os registros que no momento que conta, né, que no momento que Venceslau ferira mortalmente, apareceram dois anjos que mandaram parar. Radislau caiu do cavalo e quando se levantou já era um homem modificado, como Paulo, né? Naquele momento pediu perdão e jurou fidelidade ao seu Senhor. E esse homem, que muito se preocupou com a evangelização do povo, a fim de introduzir todo o sistema de Deus, era de profunda vida espiritual. Acontece que ele era odiado pelo irmão Boleslau, né? E pela mãe. Ele arrumou muita briga com a mãe, porque a mãe não era da igreja. A mãe odiava a fé. E ele verdadeiramente reinava com Deus em primeiro lugar, né? Como diz o Salmo, feliz é aquele cuja nação é o Senhor. E quando nasceu o primogênito, né? Porque Boleslau, nasceu primogênito de São Venceslau, seu filho, foi convidado para um solene banquete, onde foi pensado na reconciliação com a sua família. Então, o filho dele nasceu, ele falou: vou chamar meus pais, minha mãe, meus irmãos para vir. E tendo saído para estar em oração na capela, foi apunhalado pelo irmão e pelos capangas dele, né, pelo irmão da sua própria casa. E antes de cair morto, Venceslau falou: em tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Isso foi em 929, antes dos 30 anos. Acontece que esse homem foi canonizado como um grande rei e também como príncipe santo. Que o Senhor também nos dê pessoas que governem e que seja santo de verdade. Salve Maria.